No próximo dia 28 de novembro, o Banco Central realiza a última reunião do Comitê de Política Monetária de 2016. A expectativa é grande para saber se o Copom vai realizar mais um corte na taxa Selic. E para comentar esse assunto, está comigo o assessor econômico da CNA, Paulo André Camuri, aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Lara. Então, qual a expectativa do núcleo econômico da CNA sobre a reunião do Copom? Pois é, a nossa expectativa na CNA é que o Copom continue com a queda de juros iniciada na reunião passada, né? Foi a primeira queda em 4 anos. A gente esperava que a redução fosse de 0,5%, mas com as novas informações da economia e principalmente a eleição do Trump, a gente agora está apostando numa queda de apenas 0,25%. E quais os fatores que o Copom está considerando na tomada dessa decisão? Pois é, a economia tem dado alguns sinais de ainda desaceleração e principalmente convergência de preços, né? Eu trouxe uma tabela aqui para mostrar uns dados de inflação, por exemplo, aqui do IPCA. A gente tem uma estimativa, o mercado tem uma estimativa de que em 2016 os preços vão subir 6,8%, né? E 4,93% em 2017. Você observa, Lara, que em 2015 os preços subiram 10,7%. Então a gente fala que está tendo uma desinflação, ou seja, uma desaceleração no ritmo de crescimento de preços, né? O teto da meta no Brasil hoje é 6,5% e o país vai fechar um pouquinho acima da meta de inflação, né? Do teto da meta. Já em 2017, o teto 4,5%, aí a gente fica com uma inflação já dentro do teto e um alvo de 4,5%, desculpa, né? O teto de 6% vai ser o ano que vem. Então, a inflação está convergindo para o centro da meta, né? Isso é um sinal de que o Banco Central pode reduzir juros, que não vai ter um descontrole inflacionário, né? O Banco Central, na verdade, ele leva em consideração essa evolução de preços, né? Mas ele olha outros sinais, por exemplo, a economia está desacelerando, está contraindo mais esse ano do que a gente esperava. Até alguns meses atrás, eu vim aqui algumas vezes e falei que a expectativa era de que esse ano o país encerrasse com um crescimento negativo de 3%. Hoje a gente já fala num crescimento negativo, numa retração de quase 3,5%, né? Isso já é consenso no mercado. Então, o Banco Central vê esse conjunto de sinais e ele observa que é preciso, tem espaço para reduzir juros. E ele sabe que a redução de juros é importante, porque diminui, é um preço básico, a taxa de juros é o preço básico do dinheiro na economia. Então, quando ele reduz a taxa de juros, ele está dando um sinal para o mercado que os bancos vão poder cobrar menos dos juros, porque os bancos vão pagar menos por esse dinheiro. Por isso que é tão importante. Agora, como a eleição de Donald Trump pode influenciar na decisão do Copom para a taxa Selic e como isso afeta o produtor rural? Pois é, já afetou bastante, mas a gente está visualizando que vai gerar mais incerteza ainda para o ano que vem, né? Esse ano, por exemplo, a gente imaginava que nessa próxima reunião o Copom ia reduzir em 0,5% a taxa básica de juros. Agora a gente está prevendo uma queda de 0,25%. Então, para o ano que vem, por exemplo, as expectativas mais otimistas são de que a taxa de juros chegue a 10,75%, mas já tem analistas de mercado dizendo que vai cair só para 11,75%. Então, não mudou a expectativa de queda na taxa de juros no Brasil, mas já tem uma corrente forte dizendo que esse ritmo de crescimento dos juros no Brasil já não vai ser tão forte como a gente esperava. Isso porque o Trump pode adotar uma série de medidas protecionistas que ele defendeu na campanha, né? Isso vai fazer com que os juros nos Estados Unidos suba mais rápido do que a gente imaginava. Isso gera uma série de incertezas, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, porque daí o Banco Central não pode reduzir tanto os nossos juros, porque o diferencial tem que manter atrativo para investidor estrangeiro, né? E o principal que eu acho que afeta o produtor rural é que gera uma instabilidade, essa incerteza com relação ao que o Trump vai fazer, gera uma instabilidade no mercado de câmbio, né? Então, você vê que esse ano a gente esperava que o câmbio fosse fechar em 3,20. Agora as expectativas já são de 3,30. Né? E mais do que esse aumento é a questão da incerteza que gera volatilidade, né? Então, logo depois da eleição do Trump, o dólar bateu 3,40, né? Então, essa incerteza gera volatilidade que é muito ruim não só para o produtor rural, mas para qualquer empresário, porque o produtor rural, por exemplo, quando vai comprar fertilizante, se o
câmbio está alto, ele vai pagar caro. E depois, quando ele vai vender a mercadoria dele, se o câmbio já estabilizou, já apreciou, aí ele vai receber menos pela mercadoria. Então, essa incerteza é muito ruim para o produtor. É a diferença entre o discurso e a prática que vamos ver as consequências. Pois né? é, isso que o mercado ainda não sabe direito. Vamos ver quando o Trump assumir o que ele vai fazer. Se ele vai ser o Trump da campanha ou se ele vai ser um novo Trump na presidência. Ok, então agradeço a participação do assessor econômico da CNA, Paulo André Camulli. Muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Obrigado.